Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é seguidor aqui do nosso canal Doses de Liberdade. Diariamente nós trazemos notícias aqui diretamente de Israel para você, tá bom? Aí no Brasil, Portugal e na África. Nós temos seguidores aqui por todo mundo. Valeu demais para você que está me seguindo aí, tá bem? Então vamos começar aqui com a nossa passagem, como fazemos todos os dias, pela faixa de Gaza, que é onde tem acontecido a maior parte dos conflitos nesse momento. Operação Carruagens de Gideão em andamento, uma série de ataques aqui no norte, feitos pelas forças aéreas israelenses, né? E segundo aqui informações do Hamas na faixa de Gaza, que o Hamas ainda controla a faixa de Gaza, o objetivo da operação é eliminar com o Hamas de lá, mas por enquanto ele ainda controla. O que acontece é o Hamas informa a morte de 40 pessoas, 40 civis, né? Na região norte, onde houveram os ataques das forças aéreas israelenses. O que acontece, que eles não falam, que não eram civis, eram terroristas que estavam escondidos e agora está tendo uma contribuição muito grande dos moradores de Gaza denunciando locais onde estão os terroristas. E aí as forças de defesa de terra e a força aérea têm alvejado com muito mais precisão os terroristas do Hamas. Isso está sendo um problema para eles, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui nós vamos ter 3 notícias interessantes, um pouco relacionadas, do Jerusalém Post, tá? Uma delas está ligado à notícia de ontem, tá? Que ontem nós dissemos que havia um conflito de informação do Hamas com o Witkoff, na questão do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos, Israel e o Hamas. Acontece que ninguém chegou num consenso. O Hamas trocou lá o acordo, ofereceu uma proposta diferente e disse que aceitava a proposta dele, do Hamas. E, obviamente, Israel não sabia de nada, informou, nós não temos conhecimento. Israel tem uma proposta que é a devolução dos reféns e o Hamas entregar as armas e tal e acabar com a guerra. Mas isso o Hamas não quer. O Bibi Netanyahu diz que está à mesa a proposta para ser recebida pelo Hamas, contemplada pelo Hamas. Assim o Hamas não quer, ele quer continuar com os reféns e quer continuar segurando a faixa de Gaza. Então ele diz que o Hamas diz que exige mudanças aí na proposta de cessar-fogo do Witkoff, né? Podemos ler aqui o trecho da matéria. O Hamas diz nessa quinta-feira, hoje, né, que não aceita o esboço da proposta de cessar-fogo dos reféns enviados dos Estados Unidos pelo Steve Witkoff. Aqui ele ainda traz uma questão: por que Israel tem mais medo do acordo nuclear do Trump do que o anterior de Obama, né? E também do Joe Biden, também tem essa, né? E qual que é a questão, né? O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele pode em breve afirmar com precisão se recebeu mais do Irã em seu acordo nuclear do que os ex-presidentes dos Estados Unidos, como o Obama e o Biden. Isso seria verdade em pelo menos 2 áreas potenciais, né? Os inspetores nucleares americanos e as instalações nucleares iranianas, elas vão ser vistoriadas pelos americanos ou só pela AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica? Então, essa é uma questão, tá, que também pesa sobre isso. E ainda, o Jerusalém Post entende que as principais autoridades israelenses estão muito temerosas por esse acordo, né, do Trump, muito mais do que o acordo do anterior, que seria o do Barack Obama, né, de 2015. Que já foi considerado muito falho. Em relação ao Biden, nunca houve um acordo final, né? O Biden, ele simplesmente congelou a questão do enriquecimento de urânio, né? Então vamos ver aqui o que significa isso na prática, porque a gente vive falando aí, o enriquecimento de urânio, urânio enriquecido, empobrecido. O que será que é isso, né? A conta no banco dele está alta, está baixa? Não, gente, a questão é o seguinte. Então nós temos o urânio 235, que até 20% ele é chamado de baixo enriquecimento. Ele está enriquecido, mas baixo. O urânio enriquecido de 2 até 5%, ele é utilizado nos reatores de energia nuclear por todo mundo, tá?
E esse tipo de reator, ele usa como se fosse combustível, né? Ele é combustível. Ele vai abastecer e extrair dele o lixo nuclear depois. O urânio 235 acima de 20% é denominado de alto enriquecimento. Ele pode ser usado como arma também, né? Ele é também usado como combustível para espaçonave e para navio, tá? Como os navios americanos, né? Porque eles não reabastecem, ele é sempre aquele mesmo urânio, então ele precisa de um enriquecimento maior, né? Mas essa classe acima de 20% já é considerado para armamento, como arma termonuclear. E o urânio empobrecido, né, que é o resíduo do urânio, né, o material lixo nuclear, ele pode ser processado para fazer projéteis, né, porque a densidade do urânio é muito alta e o custo é baixo, né? E aqui é um camarada chamado Benny Sabit, ele é um estudioso que está trazendo a seguinte questão, né? O Irã não está em condições de lidar com ataque israelense devido a conflitos internos, né? Esse especialista aqui é justamente ele, né? O Benny Sabit. Ele é pesquisador sênior de assuntos iranianos no Instituto de Estudo de Segurança Nacional. Aqui está INSS, mas não confunda com o INSS do Brasil, tá? Aqui esse INSS significa Instituto de Estudos de Segurança Nacional. Claro, a expressão está em inglês, né? Ele argumentou recentemente o aumento na retórica em torno do programa nuclear do Irã, que tem menos a ver com a guerra iminente e mais com manobras políticas do Irã, né, em relação aos seus adversários. Note que o Irã tem problemas aí com a Arábia Saudita, com todo mundo árabe, tá? O Irã é persa, então eles não lidam bem, além de ser persa, o Islã deles é xiita, diferente dos demais que são sunitas. Há um problema tanto religioso quanto étnico nessa questão aí, tá bom? Como eu falei antes, né, a população de Gaza, lembrando que o palestino não é o nosso inimigo são os terroristas, o Hamas, o Hezbollah e todos aqueles enfiados aí no terrorismo pelo mundo, né, os Houthi no Iêmen, né. Aqui, no caso, a população de Gaza, ela diz o seguinte, um indivíduo aqui diz que gostaria que o Hamas e os seus apoiadores ficassem quietos e demonstrassem um pouco de compaixão pelas pessoas. Eles estão cobrando do Hamas que se faça um acordo aí com Israel para extinguir, para eliminar e terminar com essa guerra, né? Porque eles não estão aguentando mais. E isso tem aumentado a cada dia, ainda mais agora, né? Com essas empresas americanas, que são pagas pelo governo israelense, para administrar a entrega de mantimento. Então, cada vez mais a população de Gaza está se revoltando contra o Hamas, que domina e controla a faixa de Gaza. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver palestinos que receberam a ajuda humanitária e agora estão amaldiçoando o Hamas e o Yahya Sinwar, né? Então vamos ver aqui o que ele está dizendo. Bom, você não vai entender o que ele está falando, eu entendo um pouco, não muito, algumas palavras, mas de fato ele está xingando, dá para perceber pela entonação, né? Então ele está xingando aí o Hamas e tal, e toda a população de Gaza está muito revoltada contra eles, porque quem levou a isso foi o Hamas. O Hamas trouxe essa desgraça aí, como nós vamos ver aqui em outras matérias, tá? O que o Hamas andou aprontando. Então, como nós mencionamos no início do vídeo, a questão do Irã, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Arghahi, ele tem dito a mídia está especulando sobre um acordo iminente entre Irã e Estados Unidos. Não tenho certeza se já chegamos lá. Isso é o que ele diz. Eu também concordo com ele. Eu não sei se chegaram, né? Eu não acredito nesse acordo, mas entendo que isso é uma manobra do Irã, tá? É uma manobra meio que um xadrez, tá? Geopolítico para ela tentar se livrar dos problemas que ela tem internamente e com outros países árabes também. E aqui o Open Source Intel, ele traz pessoas de Gaza morrendo de fome, mas os armazéns são da ONU, cheio de farinha e de ajuda humanitária, né? Agora a questão fica o seguinte, as pessoas acusam nós israelenses aqui
né, os judeus de estarem trazendo fome na faixa de Gaza, trazendo miséria, um monte de coisa, mas quem está fazendo isso são eles mesmos, é o próprio Hamas. O Hamas está cheio de alimento, eles roubam os alimentos que são entregues e estão escondidos lá em depósitos e não permite que a população tenha acesso a esse mantimento. E aqui, para descontrair, né, o Dr. Eli Davi, ele traz aqui a seguinte informação. Sua esposa está batendo em você? Inscreva-se no nosso curso de autodefesa. É uma propaganda aqui de uma academia de defesa pessoal e a imagem do nosso caro colega aí, caro entre aspas, nada de colega, o Emmanuel Macron, que nós bem sabemos que não está acertando aí em nenhum lado, né? Ele não está acertando no conflito da Rússia com a Ucrânia, não está acertando os problemas com o Brasil, aqui também Israel. Ele está indo para o lado errado em todas as situações, inclusive com a esposa dele. Bom, pessoal, e aqui uma notícia triste, né? Vocês se recordam dessa senhora aqui, né? O nome dela é Tzila Gaz, e ela estava a caminho de uma maternidade, aqui nós chamamos de sala de parto, que em português é maternidade, e terroristas alvejaram ela, né? E naquele momento foi feita uma cesárea e retirada a criança foi para uma UTI infantil, né, uma UTI neonatal, e ela veio a falecer hoje, infelizmente. Então meus pêsames aí a toda a família, né, perdida a vida, a caminho de um parto que nunca veio a conhecer a criança e também a criança não veio conhecer o mundo. Tudo isso, né, por causa de terroristas, e o Hamas comemorou o ataque. Então, gente, ele traz aqui, é contra isso que nós lutamos. É contra esse tipo de barbárie que lutamos. Tá? Não lutamos contra pessoas do bem, nós lutamos contra esse tipo de barbárie. Pessoas que comemoram a morte de uma mãe grávida e do seu bebê no útero. E aqui as forças de defesa de Israel postaram ontem, dia 28, né? Que fez 600 dias desde o ataque do dia 7 de outubro. Então aí 600 dias estamos em guerra, né, contra o Hamas, contra terroristas que cometeram um brutal massacre, né, contra a população israelense que estava num dia festivo, sem fazer nada, numa tranquilidade, e vieram eles aí e acabaram com tudo. Então tudo isso que está acontecendo, a culpa é do Hamas. Bom, gente, essa notícia aqui eu trouxe ontem aqui para você, tá? Mas me pediram para falar novamente a respeito. E esse aqui é o Iron Dome a laser, tá? Ele já entrou em funcionamento, no início dessa guerra ele entrou em fase de testes. E durante a guerra ele foi testado, então ele foi aprovado e agora já pode ser vendido, comercializado, porque ele foi amplamente testado e aprovado em todos os sentidos. Aí na tela você vê, né, um drone sendo atingido pelo sistema lá na fronteira com o Líbano, tá? Vários desses drones aí, mísseis, foram atingidos por esse sistema que tem como principal vantagem o custo, que é muito baixo. E aqui que eu vou tocar um trecho pequeno desse vídeo, porque o Bibi Netanyahu ele falou uma coisa bem correta, né? Quando gritam Palestina livre, na verdade eles estão dizendo destruam Israel, destruam os judeus, né? Seria o equivalente moderno a dizer Heil Hitler. Então isso é muito complicado. Vamos ver aqui o próprio Bibi Netanyahu falando, ele está falando em inglês, mas você pode compreender bem. Themselves, many of them don't even know what they're chanting. When they're chanting Free Palestine, they're saying really, destroy Israel, destroy the Jews. It's the modern equivalent of Heil Hitler. That's what it says. When they say isso mesmo. Ele tem toda a razão. Porque o Jordão ali, eles dizem do rio ao mar. O rio é o Rio Jordão, que faz fronteira com a Jordânia, mas pega boa parte de Israel, e até o mar, que é o mar Mediterrâneo. Então, do rio ao mar, é todo Israel. Então, eles cantam a eliminação de Israel, do povo judeu que vive aqui, ou, quiçá, até do povo árabe que vive aqui. Eles não se dão, eles não gostam do povo árabe daqui. E aqui eu vou trazer um pronunciamento do Donald Trump, tá? Porque foi questionado, foi perguntado para ele o que ele achava da situação aqui em Israel
da condução do Bibi Netanyahu. Vamos ouvir a pergunta do jornalista e um trecho da resposta. Depois eu deixo o link desse vídeo aqui, tá bom? No meu vídeo, ou nos comentários fixados ou na descrição, tá bem? Diante da crescente crise humanitária e da decisão do primeiro-ministro Netanyahu de expandir a operação militar, o senhor sente alguma frustração com a forma como ele está lidando com a situação da guerra? Não, estamos lidando com toda a situação em Gaza, estamos levando comida para o povo de Gaza. Tem sido uma situação muito difícil, uma luta muito difícil. O dia 7 de outubro foi um dia muito terrível e o pior que eu já vi, eu acho. Foi um dia horrível e as pessoas também não vão esquecer disso. Então vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. E Steve, você gostaria de dizer algumas palavras? É isso aí, eu vou deixar o link aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, vocês vão poder ver tudo, tá em português, né? Um bom trabalho aí do Milson Alves. Eu tô sempre trazendo aqui vídeos que ele traz, porque tá traduzindo em português, é fácil pra gente, né? E como eu falei do Rio Jordão, o nosso passeio hoje vai ser no Rio Jordão, né? O que vocês acham disso? Bacana, né? Eu vou mostrar aqui um lugar que eu já estive na região do Jordão, tá? E num outro lugar que é mais conhecido aí por vocês, pelos cristãos, tá? Nós vamos fazer isso agora mesmo. Mas antes eu vou pedir para você, olha, não deixe de me apoiar aqui no canal, tá? Dá uma força aqui para mim, por quê? Eu tô falando aqui de situações de guerra, de conflito, e eu descobri que o YouTube não impulsiona esse tipo de vídeo. Então, eu tô trabalhando aqui, fazendo vídeo todos os dias, e eu percebo que não cresce nada o canal. E aí eu tive contato e tal, e as pessoas me informaram, não, você não pode porque existem palavras-chave aí que o YouTube, né, o algoritmo dele lá, ele impede a divulgação desse tipo de conteúdo, né? Então, infelizmente, eu vou contar mais com a ajuda de vocês aí do que do próprio YouTube. Então, por favor, dá um like, isso é importante, fazer comentário é mais importante também, e compartilhar isso com seus grupos aí, tá? Para as pessoas. Eu estou fazendo um trabalho de qualidade aqui, tenho trabalhado para isso e vamos desenvolver cada vez mais, mas preciso da sua ajuda. Quem me ajuda aí contribuindo com o Pix, eu agradeço, valeu demais, tá bom? Sua ajuda é muito importante para mim, valeu, eu agradeço a todos lá, contribuições pequenas, médias, grandes, não importa, eu agradeço a todos. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui porque eu seria injusto se eu esquecesse de alguém. Então, eu agradeço a todos, né? Valeu demais mesmo. Então, aqui, eu vou mostrar primeiro uma região que eu estive, né? Que é essa região aqui, tá? O bonequinho não vai chegar até aqui porque é uma fazenda e tá numa região meio complexa agora, nesse momento. Mas é um lugar onde nós podemos ver, nessa imagem aqui, é o Rio Jordão. Você pode ver que não é um rio tão grande, tão largo assim, né? Como a gente está acostumado a ver no Brasil, né? E aqui é uma fazenda, né? Tem um vídeo aqui, vamos ver. Olha, aqui são fazendas, tá? Eu já estive nesse lugar. Essas pessoas aqui não sei o que estão fazendo aí. Na época que eu fui não tinha ninguém, né? E aqui tem umas casas, eu não me recordo do que significava isso aí, mas algum sítio histórico, tá bem? Então, esse lugar aqui é onde o Jesus teria sido feito o mikve, em hebraico se fala mikve, aí para você cristão é o batizado, né? Então ele teria sido batizado aqui, né, pelo João Batista. Se eu estiver errado, por favor, os cristãos aí me corrijam, tá? Como sempre, né, tamareiras para todo lugar aqui em Israel, e nós já vamos ver as fotos do lugar. Então aqui é um sacerdote, não sei se padre, mas um sacerdote aqui da religião cristã, né, visto que o lugar aqui é cristão, e aí vocês podem perceber que Israel não tem nenhum problema, né, com outras religiões. Nós somos, a gente tolera muito, tem uma relação muito bacana com todas as religiões, contrário de que muita gente fala, inclusive no Brasil, tá? Eu vejo pessoas contra nós, falando que nós temos preconceito. Não, o judeu não tem preconceito contra nenhuma religião. Nós acreditamos em Deus e simples assim, né? Não importa por que lado da montanha você escale, o importante é que você chegue ao topo, né? Então o lado da montanha é o caminho que você escolheu, e o topo é a divindade, Deus está lá em cima. Então o caminho nós escolhemos, cada um escolhe o seu, mas desde que você chegue
a verdade divina, então isso é o que importa. Então esse aqui é o local, né, onde as pessoas vão lá se batizar, né, muita gente vai lá se batizar nesse local. Aqui é uma parte do rio, né, vamos ver um videozinho aqui. Aqui você pode ver aí, né, a pena que ficou essa tarde, mas você pode ver as pessoas ali participando de um batismo. Aqui também uma moça, espero que seja o batismo mesmo. Aqui uma igreja, né, ou tem várias igrejas lá de algumas ordens diferentes, pode ser católica, pode ser ortodoxa, enfim. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o passeio pelo Rio Jordão. É um rio que não é muito largo, né? Como você pode ver, né? Não é um rio muito como a gente está acostumado aí no Brasil, né? Aqui eu trouxe para a parte de mapa, né? Essa aqui é a região onde ele corta. Você pode ver esse tracejado aqui, tá? É onde corta o Rio Jordão, né? Aqui a divisa, né, com a Jordânia, o reino da Jordânia. Tudo bem. É isso aí. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu demais para você que ficou até aqui comigo até agora. Eu agradeço muito vocês que têm me acompanhado aqui, tá? Hoje demorou um pouquinho porque eu tive um problema na gravação. Eu gravei todo o vídeo. Depois eu percebi que a câmera caiu, não funcionou. Caiu assim, ela desligou, né? Então eu estou me adaptando aqui com o novo equipamento. E é um novo aprendizado, tudo novo por aqui, tá bem? Valeu demais! E não se esquece, amanhã tem vídeo novo no canal. Até mais, até o próximo vídeo.